Bem, eu acho que talvez seja a primeira aula de vocês aqui nesse curso. Antes da gente entrar na aula de hoje, eu queria só compartilhar com vocês o que se baseia esse curso, tá bom? Esse curso, Escolhas para a Eternidade, é um curso novo. Ele tem lá na Biblioteca do Evangelho, na parte do Instituto. E esse curso ele é baseado em 5 ênfases proféticas que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Vou pedir para Alessandra, você pode ler para nós, por favor? Yes. ênfases proféticas atuais para jovens adultos. Primeiro, conheçam sua identidade divina. 2. Usem o poder de Jesus Cristo e de sua expiação. 3. Permitam que Deus prevaleça e sigam seu profeta. 4. Ensinem a verdade com amor. 5. Assumam a responsabilidade de seu testemunho. Legal, obrigado, Alessandra. Então, essas são as 5 ênfases que nós vamos estudar nesse curso, tá bom? O SEI montou esse curso para discutir essas ênfases com discursos de autoridades gerais, alguns discursos do presidente Nelson e alguns outros discursos dos membros do Quórum dos Doze, que estão relacionadas a essas ênfases. E percebam que todas elas estão no verbo de ação: conheçam, usem, permitam, ensinem e assumam. E a ideia é que ao agirmos dessa forma, nossas escolhas vão influenciar na nossa eternidade de uma forma que nós vamos alcançar nosso pleno potencial. Nas 2 primeiras aulas, que é o que estudamos as 2 semanas anteriores, nós abordamos esse assunto de conhecer sua identidade divina. Depois eu posso mandar no PV de Alessandra e Jaqueline o material que estudamos nessas aulas, tá bom? Hoje nós vamos entrar aqui essa semana no tópico 2 de usar o poder de Jesus Cristo e de sua expiação. E para falar desse assunto, nós vamos estudar um discurso do presidente Nelson, que ele deu algumas conferências atrás. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, aqui. Nós vamos estudar hoje esse discurso aqui, ó, o templo e o nosso alicerce espiritual. Usar o poder de Jesus Cristo e de seus convênios, tá bom? Então, para começar nossa aula, eu queria fazer uma ponderação aqui com vocês. Vocês podem ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, ó. Imagine que você fosse precisar realizar uma reforma em sua própria vida. O que você faria para determinar por onde começar e quais ajustes seriam necessários fazer? Pensa um pouquinho sobre isso. Pois queria ouvir sua opinião, seu pensamento sobre isso. E vocês Eu fariam? faria, Oi, pode falar, Alessandro. Desculpa. eu faria uma avaliação sobre onde eu estou agora, né? Como eu estou. E depois um planejamento do que eu preciso fazer. Gostei, Alessandra. Faria uma avaliação de onde você está, como você está, e depois o planejamento do que seria preciso fazer. Obrigado, Ale, muito bom. E Cristiane, já que tem alguma outra ideia de algo que vocês fariam aí? Eu acredito que, assim como todo início de obra, né, a gente começa fazendo pelo levantamento do terreno e fazendo a preparação do terreno, que são os alicerces, né? Então, acredito que eu faria isso. Hum, E, e de antemão, eu pensaria se eu realmente, minha vida está
fincada, né, no Evangelho de Jesus Cristo, se realmente os meus alicerces estão sólidos, né? Hum, Se, eu primeiro começaria a pensar por esse lado, né, para depois pensar em outra coisa. ok, obrigado. A ideia desse discurso do presidente Nelson é justamente isso que vocês falaram. Fazer uma avaliação sobre como nós estamos relacionado aos assuntos que nós vamos tratar aqui, fazer os planos do que a gente precisa fazer para melhorar, avaliar o nosso alicerce, né? Aonde nossa vida está alicerçada, e como o Cristiano falou ali, para fazer tudo isso, a gente precisa de tempos em tempos fazer uma autoavaliação. Então, certamente na época desse discurso, a gente fez essa autoavaliação, né? E já fizemos outras vezes ao estudar essa mensagem. E hoje, nessa aula, vai ser mais uma oportunidade que a gente tem de fazer essa autoavaliação. Então, eu vou compartilhar aqui, porque no início dessa mensagem, o presidente Nelson, ele falou que o templo de Salt Lake começou a passar por uma grande reforma. Ele é um templo muito antigo, né? E o presidente Nelson gravou um vídeo dos alicerces, lá do alicerce desse templo, lá no meio da obra. E ele compartilhou alguns pensamentos sobre isso, tá? Então, vou passar o vídeo para vocês. Vou compartilhar o vídeo aqui. E depois nós vamos debater aí suas ponderações sobre a mensagem do profeta. Enquanto a gente está assistindo, eu queria que vocês pensassem sobre que mensagem você acha que o profeta queria ou gostaria de ensinar para nós, membros da igreja, ao gravar esse vídeo de lá do Alicerce, tá? We are looking at the original foundation. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Meus amigos, eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, que mensagem o presidente Nelson gostaria de passar para nós, membros da igreja, ao gravar esse vídeo aí lá dos alicerces do templo? Na opinião de vocês, né? Que mensagem você acha que ele queria passar para nós, membros da igreja? O que ele queria nos ensinar, na sua opinião? Eu acho interessante quando ele fala sobre os pioneiros na construção do templo, né, de Salt Lake. E ele fala que eles construíram algo com muita resistência, com a sabedoria
e com os instrumentos que eles tinham na época, né? Aí ele fala que agora, né, depois do tempo, foi necessário uma reforma. Então, eu imagino, né, eu como filha, né, do Pai Celestial, será que eu estou realmente empenhada em construir esses alicerces tão profundos, né, no Evangelho, quanto esses pioneiros fizeram nessa época? Será que eu realmente estou empenhada a servir Jesus Cristo como eles fizeram? E que com o tempo nós também precisamos de uma reforma. Nós precisamos pensar, né, sobre isso. Obrigado, Jack. E talvez uma mensagem que ele gostaria de passar para nós, uma ponderação, é que talvez a gente precise de uma reforma, né? De vez em quando. E também uma ponderação sobre os pioneiros que você falou, né? Que na época eles fizeram o melhor possível na época com o que eles tinham, né? E foi um grande trabalho, mas ainda assim, com o tempo, precisou de uma reforma. E nós também precisamos ponderar sobre hoje, né? Como estamos, né? Às vezes, alguns de nós podemos ser os pioneiros de nossa família. Como é que está o nosso alicerce, né? Nessa obra, nosso testemunho do Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jack. E os demais, tem algum pensamento sobre por que que você acha que o presidente Nelson grava, ou que mensagem o presidente Nelson queria passar para nós ao gravar esse vídeo lá dos alicerces do templo? Algum outro pensamento? Então, vamos aqui, vamos rever uma parte aqui do que ele disse. Deixa eu ver aqui. Marcos, poderia ler para nós? Posso sim. Tá Ao bom. examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e a falta de estabilidade na alvenaria. O alicerce de qualquer edifício deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento de solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este tempo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Hum, obrigado, Marcos. Então, olha só, ele compartilhou aí alguns princípios importantes. Dentre eles, o profeta ele já alertou que aquele alicerce estava com algumas erosões, rachaduras, falta de estabilidade, e que talvez ele não estava agora forte o suficiente para suportar algumas coisas que estão por vir, terremotos, ventos fortes e o inevitável fundamento do solo, né? Os efeitos do tempo. Então, com base nisso, eu queria propor uma pequena atividade aqui. Ali está em duplas, mas vamos fazer individualmente mesmo, tá bom? Eu queria pedir para vocês, com base no que o presidente Nelson ensinou, fazerem uma lista de alguns desafios ou problemas que hoje podem abalar a fé ou o testemunho espiritual de uma pessoa. E ao fazer essa lista desses itens, eu queria que você também pensasse o que é necessário fazer como prevenção antes que essas situações ocorram, tá bom? E aí eu queria que vocês pudessem escrever e compartilhar aí no chat sua lista, se possível. Ou senão você pode falar sobre ela. Vou dar um minutinho aqui para vocês pensarem sobre isso.
Bem, meus amigos? E aí, o que que vocês podem compartilhar conosco? Quais são as suas listas aí? Vocês podem compartilhar no chat ou pode falar sobre elas. Uma coisa, presidente, que eu acredito que possa abalar nossa fé ou nosso alicerce espiritual nos dias de hoje seja o orgulho. Ok? E muitas vezes a gente acha que sabe das coisas e que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos de conselhos nem nada. A gente confia no braço da carne, né? Porque Uhum, o homem natural, ele é inimigo de Deus, como fala nas Escrituras, né? Ou seja, às vezes a gente acaba sendo levado pelo inimigo a acreditar que nós não precisamos fortalecer nosso testemunho, nós não precisamos renovar nossos convênios, nós não precisamos fazer essas coisas porque a gente já fez isso várias vezes, não é necessário, né? E a gente vai acreditando nisso aos poucos, né? E sendo levado por essas coisas. E o que nós podemos fazer para nos prevenir disso é justamente buscar confiar mais no Senhor, buscar fazer as mínimas coisas, né? Porque se a gente não fizer as mínimas coisas, as maiores que a gente não vai fazer. Aí o que seriam essas mínimas coisas, né? Leitura das Escrituras, a oração, que às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas na verdade é uma coisa bem grandiosa, porque se a gente parar para reparar, a gente está falando com Deus, né? A gente não uhum. está só proferindo palavras ao vento, mas a gente está literalmente tendo uma conversa com Ele, onde a gente pode falar o que nosso coração quer falar e Ele vai estar disposto a ouvir. Então é um momento único nosso. E se a gente se esforçar nessas coisas pequenas e simples, a gente vai estar fortalecendo a nossa fé e o nosso alicerce. Obrigado, Marcos. Gostei muito do que você falou, né? Às vezes, o nosso orgulho, sem a gente perceber, pode começar a provocar essas erosões ou rachaduras no nosso alicerce da fé e do testemunho, sem a gente perceber. Às vezes a gente, como mais falou, a gente acha que sabe demais, né? Que já sabe o suficiente, ou a gente não pede conselhos dos nossos líderes, né? Ou de outras pessoas que podem nos ajudar, porque a gente acha que consegue resolver. Então, às vezes, isso hoje pode abalar a fé e o alicerce, né, espiritual de alguém. Como o Marcos falou, as coisas simples, né? Estudo das escrituras, a oração, essas coisas vão nos ajudar a nos prevenir, né? Essa obra lá no templo de Salt Lake também é um trabalho de prevenção, prevenindo de algo que poderia acontecer. Então, antes de acontecer, eles fizeram a reforma no alicerce. Então, a gente tem que pensar, poxa, será que talvez eu tenha que fazer um trabalho de prevenção hoje na minha vida, de alguma forma, em algum aspecto? A Jaque também colocou aqui no chat. O que abala nossa fé, pode abalar nossa fé? Falsos testemunhos de ex-membros. Muito bom, Jaque. E o que fazer? Fortalecer nosso testemunho através da revelação pessoal, ajuda das escrituras, das revelações modernas. Obrigado. Obrigado, Jaque, por compartilhar isso. Eu não sei qual foi a classe que eu falei semana passada, mas mês passado eu estava na minha aula lá em São Paulo, que eu frequentei quando eu era jovem, e aí no almoço de domingo lá, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente tava falando das pessoas, né, da nossa época lá. E cadê o Joãozinho, o outro lá, o fulano, tá fazendo o que da vida, onde é que tá e tal. E a gente chegou num amigo nosso lá, que ele serviu missão, foi selado no templo, tinha um chamado na igreja, mas ele começou
a ver alguns vídeos na internet de pessoas que falam mal da igreja. E resumindo, a conclusão que ele chegou é que a missão dele foi uma farsa, que mentiram para ele, que a igreja não era nada de verdadeira, que as ordenanças que ele tinha, que ele fez no templo, eram falsas, e ele decidiu se divorciar, cancelar o selamento, remover o nome da igreja, e de um discípulo de Jesus Cristo ele passou para ser um opositor à igreja. E assim, em menos de um ano, tudo isso aconteceu. Então a gente precisa estar atento, né? Às vezes esses falsos testemunhos que nós vemos por aí podem mesmo abalar a fé e o testemunho, né? O nosso alicerce. Obrigado, Jaque. Ah, sobre isso, né? Com esse pensamento, o presidente Nelson ele fez uma ponderação. Ele fez algumas outras ponderações para nós que eu queria compartilhar aqui. Ah, Israel, meu amigo, você poderia ler para nós? Tá me ouvindo aí, Israel? Ixi, que ele está ponderando dele. Ah, Jaque, pode ler, por favor? Sim. Não Não apareceu para mim, estamos. ó. Oi? O Lucas está aí? Não, eu ouvi alguém, eu acho que foi Ah, alguém que abriu o áudio. eu também ouvi alguém, pensei que era o Lucas. É a voz do Não, além. Mas vai lá, Jaque. não estamos poupando esforços para dar a esse venerável templo que se, ter, que se tornou cada vez mais vulnerável um alicerce que suporte as forças da natureza até o milênio. De modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejamos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor, Jesus Cristo. Jaque e demais amigos, que chama a atenção de vocês aí ao relembrar essa advertência do presidente Nelson? O que mais chama a atenção de vocês aí, nessa advertência dele? Ele fala que tempos sem precedentes que nós estamos vivendo exigem medidas sem precedentes e que também nós estamos vivendo os últimos dias. Não há, né, realidade tão próxima, dos últimos dias que todos os membros da igreja já presenciaram como nós estamos presenciando hoje, né? Sim, E nós, como essas pessoas que estamos vivendo esse tempo, nós precisamos fazer algo diferente, nós precisamos ser fortes, né? Como ele fala, nós precisamos realmente ter esse alicerce espiritual firme. E o Senhor espera de nós que nós sejamos essas pessoas firmes, que o nosso testemunho seja realmente edificante, que nós sejamos esses servos, né? Esses exemplos de pessoas, porque o mundo precisa, né? De sim. pessoas, de membros dignos, né? E é isso. É isso. Obrigado. Obrigado, Jaque. É interessante, esse é os últimos dias, né, que estamos vivendo. E a gente é uma época extraordinária, mas também cheias de oposições. As escrituras dizem que nesse dia que estamos vivendo, até os eleitos seriam enganados. Mas também tem muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas ainda assim, a gente precisa ponderar sobre isso, né? O que que a gente está fazendo para fortalecer nosso alicerce espiritual, tá? Então, com base nessa advertência do presidente Nelson,
Eu queria fazer uma atividade de autoavaliação, tá bom? Eu vou dar um minutinho aí para vocês pensarem nessa pergunta, tá? Quais são algumas medidas extraordinárias que preciso implementar agora em minha vida? Talvez alguma coisa que jamais eu fiz para fortalecer o meu alicerce espiritual. Pense um pouquinho sobre isso. Será que tem alguma medida que eu posso tomar agora na minha vida? Que eu posso tomar determinação agora de fazer? E aí eu queria que você pudesse anotar aí uma ou duas medidas que você sente necessidade de fazer e pensa por que que você precisa fazer isso, tá bom? Dá um minutinho aqui para vocês ponderarem sobre isso. Opa, pulou. Opa, pulou de novo. Sim. Bem, se não for muito, pessoal, alguém gostaria de compartilhar uma medida que você sente que precisa implementar hoje mesmo na sua vida, agora mesmo que você sentiu que deva para fortalecer o seu alicerce espiritual? Se não for muito, pessoal, alguém gostaria de compartilhar um sentimento que teve sobre isso? Sobre algo que precisa fazer? Nesse mesmo discurso do presidente Nelson, ele fala sobre a importância do templo, né? Aham, E eu me lembrei disso, que eu preciso frequentar mais o templo como forma de fortalecer, né, meu alicerce espiritual. E que sim, lá nós conseguimos encontrar forças, né, para sobrepujar todas as dificuldades que nós temos, tanto nossas dificuldades na nossa vida pessoal quanto da nossa vida espiritual. E eu sei que eu preciso realmente fazer isso, me esforçar, né, para frequentar mais o templo. sim. Obrigado, obrigado, Jaque. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas é uma excelente medida, né? Ainda, eu penso que talvez ainda tem membros que, apesar do tempo estar aqui, o tempo ainda não é uma prioridade para os membros, para, para reservar um dia para ir lá e frequentar o templo, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, de acordo com as suas necessidades. E essa é uma medida que vai fazer grande diferença, né, na nossa vida. O presidente Nelson ensina sobre isso. Obrigado, Jaque, por compartilhar isso conosco.
Eu queria fazer uma atividade com hino agora, conosco aqui. Eu vou compartilhar uma canção aqui com vocês, que é o hino Que Firme Alicerce, tá bom? Um hino que vocês conhecem muito bem. Deixa eu só. Ah, tá bom. É, Nesse discurso, falando sobre essa parte de alicerce, o presidente Nelson também fez essa seguinte ponderação, né? Nos convidou a fazer essa seguinte ponderação, ó. Quão firme é seu alicerce? E que reforços são necessários para seu testemunho e para sua compreensão do Evangelho? Então, eu vou compartilhar esse hino conosco aqui. Eu queria que a gente prestasse atenção na letra, ponderasse sobre esse convite do presidente Nelson, que a gente buscasse na letra desse hino quais são as promessas que o Senhor faz a nós se estivermos alicerçados em Cristo. Se o nosso alicerce estiver em Cristo, o que que ele nos promete, tá bom? Então, depois eu queria ouvir vocês, o que que vocês conseguiram identificar de promessas nesse hino? Que firme alicerce, ó Santo
E aí, meus amigos, quais são algumas promessas que vocês conseguiram identificar aí na letra desse hino? Nós recebemos, estivemos alicerçados em Cristo. Eu gosto muito, presidente, da última estrofe, né? Que fala sobre a questão do inimigo querer a nossa alma, né? E a promessa que ele faz, Deus nunca ou nunca o há de permitir. E se a gente parar para pensar, realmente, né? O Pai Celestial, ele pensou em tudo, né? Ele pensou em todos os meios e formas de evitar que nós percamos essa batalha, que nós percamos o nosso objetivo de vista. E sempre que acontece alguma coisa de ruim, ele sempre aparece e mostra que não é o fim, que não é isso, que vai muito além disso. E basta que a gente possa confiar nele, né? Eu gosto bastante desse hino, porque ele realmente tem diversas promessas para nós, né? Ele fala sobre as dificuldades, sobre as torrentes, né, que a gente vai passar, mas elas não vão nos tragar. Fala que nós somos os santos queridos, né? Que ele virá resgatar. Eu gosto muito também dessa estrofe. E ela nos promete que, embora nós tenhamos dificuldades em nosso caminho, nós nunca estaremos sozinhos para lidar com isso, né? E para mim é uma das maiores promessas que pode nos trazer. E eu lembro que hoje eu te passei uma experiência interessante sobre isso. Então, acho que interessante não seria a palavra certa, né? Acho que a palavra certa seria dolorosa. Sim. Que hoje eu amanheci não muito bem e eu fiz as minhas coisas, fui trabalhar. No trabalho, eu continuei sentindo dor. Consegui fazer um atendimento só e eu disse que não vai dar, vou ter que ir na emergência ver o que é. E eu lembro que eu chamei o carro para vir buscar no trabalho o Uber para poder ir para a emergência. E no Uber a dor tava ficando cada vez mais forte. Aí eu, como mês passado eu fui internado, a gente já fica com medo, né? Eu falei, a pessoa se é outro problema que vai fazer eu ser internado. Aí na hora eu fiz aquela oração bem rápida e simples que a gente faz com desespero, né? Falei, Senhor, por favor. É interessante que na hora, eu não lembro de ter acontecido isso antes, pelo menos recente, que normalmente quando a gente está sentindo dor ou está passando por qualquer tipo de dificuldade, a gente nunca costuma pedir forças para lidar com a dificuldade. A gente costuma na oração pedir pela solução do problema, né? Falei, Senhor, por favor, que passe essa dor e tudo. Aí na hora que eu falei isso, aí eu disse, não, eu acho que essa não é a forma certa de orar. Falei, Senhor, por favor, que eu tenha forças para lidar com essa dor. E foi bem interessante porque realmente eu tive forças para aguentar até o atendimento, fui atendido, fui diagnosticado e tudo. E eu fiquei refletindo depois, né, como as escrituras elas nos ensinam a maneira correta de orar, né? Os nossos líderes, os antepassados, eles oravam dessa forma, né? Eles não oravam pela solução do problema, eles oraram justamente para, né, quando orou, né, o Senhor me dê forças para romper essas cordas, né? A Alma e a Moleque também oraram por forças para lidar com para lidar com aquela situação. E com a gente também não deve ser diferente, né? O Senhor ele nos promete muitas coisas, mas para que a gente possa alcançar essas coisas, a gente precisa ter força para lidar com o que vai acontecer durante esse trajeto até a gente alcançar tudo isso que ele
nos promete. Então, se todo problema que tiver a gente pedir só pela solução, eu acredito que a gente não vai chegar no ponto que o Senhor quer que a gente chegue. Eu acredito que a gente não vai conseguir ser moldado no processo que é o objetivo principal, né, de nós estarmos aqui, é sermos moldados. E isso me deixou muito feliz hoje de ter percebido isso. Eu fiquei refletindo no carro, né? Eu falei, nossa, é bem diferente chorar assim, né? A gente Sim, está com desespero, sentindo tanta dor. Eu falei, eu é queria não lógico. sentir dor, mas se o Senhor ele me fortalecer a ponto de eu conseguir suportar isso, então tudo bem também. E foi bem legal, foi bem legal. Eu gostei da experiência, mesmo ela tendo sido dolorosa. Dolorosa, né? É, obrigado, Marcos. Também a gente podia, o hino que também tem a ver com isso é o Tudo Bem, né? Tudo bem, all is well, né? Sim, é meu hino favorito esse. Ah, legal. Poxa, obrigado, Marcos. Você estava falando aí, eu lembrei, poxa, eu fiquei pensando sobre o hino, né? E como você demonstrou o, o seu alicerce em Cristo, orando a Ele, não só orando, mas fazendo um pedido justo, né? Não pedindo para que a dor passasse ou para que você não passasse por aquela situação, mas que o Senhor pudesse te dar forças, né, para suportar aquilo que Ele estava julgando conveniente que você passasse naquele momento, né? Esse tipo de oração mostra o quão firme é o seu alicerce. E o meu convite sobre isso, né, para todos nós, é que a gente possa pensar sobre isso, né? Quão firme é nosso alicerce. E, como dizem em Lamã 5:12, o diabo ele vai lançar a fúria dos seus ventos. Quando isso acontecer, não é se vai acontecer, mas quando acontecer, quando a fúria dos ventos dele vierem, como quando as provações vierem, como o Marcos compartilhou, que essas coisas possam nos achar em um firme alicerce, porque a promessa é que nós não vamos cair. O mal não poderá nos tragar, porque Cristo vai nos socorrer, Cristo vai nos libertar. E eu sei disso, Cristo ele tem esse poder. Ele é a rocha que devemos construir os nossos alicerces. Obrigado, Marcos. Acho que foi a Jaque que falou mais cedo também, que o presidente Nelson, ele fez uma, ele fez essa ligação do alicerce, do nosso alicerce espiritual, e a importância de fortalecer esse alicerce com o templo, né? E ele ensinou sobre a importância de usarmos o templo para fortalecer o nosso alicerce. E ele ensinou o porquê disso, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, Alessandra, você poderia ler para nós, por favor? Sim, o templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. Alessandra, de que maneira você, na sua opinião, o templo ajuda a fortalecer nossa fé e a nossa força espiritual aí, de acordo com o que o presidente Nelson ensinou, na sua opinião? Como por meio das ordenanças, lembrando dos convênios que fizemos, e lembrando de como é interessante os convênios que nós fazemos no templo, vamos dizer assim, são
os mais atacados hoje em dia. Então, é, a gente precisa lembrar, né? A gente precisa sempre estar lembrando do nosso compromisso, do que nós prometemos, do que Deus prometeu para nós. Uma pergunta anterior que foi feita, eu não lembro mais qual era a pergunta, mas acho que era uma das dificuldades, problemas Aham. ah, que passam hoje. E o que passa também é de muitos perderem a confiança no Senhor, de que Sim. as promessas elas podem ser realizadas. Então, é só no templo que a gente vai conseguir ter essa força e essa esperança de que numa hora vai dar certo, talvez seja só na outra vida, e como que a gente vai lidar com isso? Só o tempo para nos ajudar. Ok, obrigado, Lê. Muito bom. E é dessa forma, né? O templo, ele nos ajuda porque lá a gente faz convênios, participamos de ordenanças sagradas, e a gente participa, fazemos convênios sagrados, e essas ordenanças, esses convênios, eles nos ajudam a conhecer mais nosso Salvador Jesus Cristo. Eles nos ajudam a entender mais sobre nosso propósito, quem nós somos, por que estamos aqui, por que que eu, por que que talvez algumas promessas, como a Alessandra falou aí, algumas bênçãos demoram, né? E o centro do tempo é o Salvador Jesus Cristo. Aquela palavra ali, o cerne, eu fiquei pensando, nossa, eu não me lembrava, né? Essa palavra cerne, o significado dela é parte central ou uma parte mais importante ou essencial de algo. E eu posso dizer que é o do Evangelho de Jesus Cristo. O templo é isso, né? A parte central é uma parte mais importante, é uma parte essencial do Evangelho de Jesus Cristo. E ele precisa ser uma parte importante da nossa adoração, uma parte essencial. E esses convênios, eles trazem poder para a nossa vida. Uma vez eu estava numa reunião e um líder da igreja, ele fez uma comparação que eu nunca esqueci sobre os convênios. Ele pegou um lápis, que é uma caneta, né? E ele quebrou assim o lápis, quebrou no meio. Pá. E ele falou assim, ó, esses somos nós sozinhos, sem convênios, sem ordenanças. E aí ele pegou um taco de beisebol e ele botou assim em outro lápis. Eu vou pegar o celular aqui. E aí ele amarrou com uma fita. Aí ele tentou quebrar e não conseguiu. E aí ele fez essa analogia, né? Que nós, por meio de convênios, nos unimos ao Salvador Jesus Cristo e nós não podemos ser quebrados ou destruídos. E isso me marcou muito. E eu sei, meus amigos, que os convênios que a gente faz, se a gente guarda, eles nos ligam ao Salvador Jesus Cristo. Eles trazem poder para a nossa vida, para a gente resistir às dificuldades, às provações. Porque o inimigo, ele quer nos quebrar, ele quer nos destruir. Mas por meio dos convênios do templo, a gente pode ter poder em nossa vida. Como o presidente Nelson tem ensinado bastante, né? Então, ainda pensando sobre isso, para fechar essa parte, queria compartilhar uma outra parte, uma outra declaração que ele fala aqui. Marcos, pode ler para nós? Opa, agora. Posso sim. Do mesmo modo, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Por favor, acreditem em mim quando digo que, quando seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ao serem fiéis aos convênios que fizeram no templo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido e inamovível. Obrigado, Marcos. É,
eu grifei algumas palavras aí de promessas, né? Quando o nosso alicerce é construído solidamente no templo, e quando a gente está dentro dos limites dos nossos convênios, né? Dos convênios do templo, nós não precisamos temer, nós seremos fortalecidos e seremos capazes de permanecer firmes. Eu queria que vocês tentassem lembrar de uma ocasião em que, como ele falou aí, vocês tiveram uma agitação muito forte na sua vida. Ou vocês passaram por um tipo de terremoto espiritual. E de que maneira vocês buscaram a segurança dos convênios do templo e receberam essas promessas na sua vida? Quando você sentiu uma agitação, um terremoto espiritual, e você buscou a segurança dos convênios do templo e foi fortalecido. Até lembrar de uma ocasião que aconteceu com você ou com alguém que você conhece sobre isso. Se não for muito pessoal, é poder compartilhar conosco. E eu tenho uma experiência é, sobre uma dificuldade, né, que eu tinha, que eu, que eu tenho, estou em processo, né? Uhum, E, na verdade, eu sempre gostei muito de ir ao templo, né? Só que uma dificuldade que sempre me ocorreu é porque eu sofri um acidente quando eu era criança e eu tenho muita dificuldade de mergulhar em rios, em piscinas, coisas assim, né? E eu me uhum, lembro que quando eu me batizei na igreja, a minha maior preocupação era essa, de como eu conseguiria entrar na água e submergir, né? Eu ficava pensando e aquilo era um terror para mim. E eu pensava, nossa, como é que eu vou conseguir, né? E eu orava muito, né? Eu sempre orei muito, o Senhor me ajudar a conseguir superar esse trauma, né? E a minha vida uhum, toda eu passei tentando superar isso. E aí, na última caravana que eu participei no templo, aconteceu uma situação que eu estava observando e eu estava trabalhando no batistério, né? Estava servindo no batistério. E nesse dia eu falei, eu não vou mergulhar, mas eu vou servir lá, né? Como testemunha, e outras coisas. Aí eu entrei e eu fiquei observando, né? As pessoas sendo batizadas. E aconteceu uma situação que um rapaz entrou lá para ser batizado e o rapaz ele tinha uma deficiência, que era ele não tinha muita mobilidade, né? E ele tinha uhum, muita dificuldade de mergulhar por conta disso. E eu fiquei observando, né? E a moça que estava trabalhando nesse dia lá no batistério, estava servindo, ela foi muito gentil com ele. E ela começou a falar com ele e com o bispo que estava servindo para fazer o batismo, né? E ela conversava com os dois. Não precisa ter medo, você pode fazer assim, desse jeito. Vamos tentar de novo? E eles tentaram várias vezes.
E aquilo me tocou tanto, sabe? Que eu senti o próprio Senhor ali falando através dessa mulher. E aquele amor, aquela dedicação que ela estava tendo naquele momento, me fez perceber que o Senhor, ele age da mesma maneira conosco, né? Ele tem tanto amor, carinho, ensinar, ele tem a paciência de tentar entender quando nós temos as nossas dificuldades, né? E ele vai ficar lá esperando até a gente conseguir, né? E eu fiquei, nossa, chorei tanto nesse dia. E além disso, é aquele, é, aquela, não só emoção, mas sensibilidade que a gente sente no templo, o Senhor mesmo, aquela espiritualidade que só acontece ali, né? Você só sente ali. E como foi bom para mim, né, ter essa experiência. E se você pudesse resumir assim, já que numa frase, ao ao aprender essa lição com a experiência desse jovem, os sentimentos que você teve, o que que essa visita no templo nesse dia te ensinou sobre Jesus Cristo? Essa ocasião que você estava lá no batistério, participando, servindo lá, o que que essa experiência de você estar lá no batistério te ensinou sobre Jesus Cristo? Com essa experiência que você teve. É, esses dias eu tive aula sobre o templo, né? E falou sobre a pureza de coração. E eu só lembrei do templo e dessa experiência. Como o Salvador, ele é puro. E como nós, como servos de Jesus Cristo, ao nos apegar às características dele, como nós podemos também ser esse exemplo de pureza, né? E como essa mulher ensinou através das atitudes dela ali naquele momento, daquela situação, quanto ela aprende com Jesus Cristo é eterno, né? Ele é puro, ele é paciente. E como nós podemos aprender, né, com Jesus Cristo, através de todos é, esses adjetivos, né, que ele tem. Sim. Obrigado, Jaque. Obrigado por compartilhar conosco. Quando você falou, eu lembrei daquela bem-aventurança, né? Que o Senhor ensinou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E eu testifico, meus amigos, que no templo nós podemos ver Deus. Nós podemos ver o Salvador Jesus Cristo. Uma das formas que nós podemos vê-los é por meio das outras pessoas, por meio da bondade e do serviço que as outras pessoas prestam lá naquela casa santa. E essas experiências nos fortalecem. Essas experiências trazem poder para a nossa vida. Por isso, meu convite para nós é que possamos lembrar de ter o templo como uma parte central da nossa adoração. Ter a frequência ao templo e não só a frequência ao templo, mas a meta de guardar os convênios que a gente fez como uma parte importante de nosso alicerce espiritual. E eu sei que se nós fizermos isso, essas promessas vão se cumprir na nossa vida. Obrigado por compartilhar, Jaque. Ah, para a gente fechar, eu queria só compartilhar um último pensamento do presidente Nelson nesse discurso, que tem a ver também com o tema do curso, né? Escolhas para a Eternidade. E é uma súplica que ele fez, especialmente para nós aqui, jovens adultos solteiros, né? Jovens do Instituto, que são do público do Instituto. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, tá aqui. Marcos, poderia ler para nós, por favor, meu amigo?
Posso sim. Se eu pudesse falar pessoalmente com cada jovem adulto, suplicaria a eles que procurassem um companheiro ou uma companheira com quem pudessem ser selados no templo. Vocês podem se perguntar que diferença isso fará em sua vida. Prometo que fará toda a diferença. Ao se casarem no templo e ao frequentá-lo diversas vezes, vocês serão fortalecidos e guiados em sua decisão. Como é que você se sente aí, Marcos, com essa súplica do profeta para os jovens adultos da igreja? Que sentimentos você tem? Com uma promessa dessa, não tenho o que duvidar, né? E é bem legal que ele fala que fará toda a diferença, e realmente faz, né? Sim, Quando ambos estão com o mesmo objetivo em mente, isso torna o trajeto mais fácil, né? isso. De ser suportado, porque ambos sabem que vai ter dificuldades, vai ter desafios, mas tudo vai valer a pena no final, porque no final o que vai restar vai ser a eternidade, né? Isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. E eu fiquei pensando muito, né, sobre isso que ele falou. Se eu tivesse um momento pessoal com cada jovem da igreja, eu suplicaria isso, né? Procure uma companheira eterna, né? E sejam selados no templo. Isso vai fazer toda a diferença. Né? Isso vai influenciar nas decisões eternas que tomamos. E sabe que outro dia teve um jovem aqui que me perguntou, eu não lembro quem foi, essa moça me perguntou, Barbosa, qual é o propósito do Instituto? E eu citei o propósito para ela, né? E uma das partes do propósito é preparar os jovens da igreja, né? A, a entrarem no templo, fazerem convênios eternos com Deus e prepararem eles mesmos e suas famílias para a vida eterna com seu Pai Celestial. Então, o propósito das aulas do Instituto, das coisas que fazemos aqui, é ajudar cada jovem um dia a entrar no templo e fazer seus convênios. É ajudar cada jovem algum dia, em algum momento, a se ajoelhar no altar com um companheiro ou uma companheira dignas e se selarem para toda a eternidade. Esse é o propósito, não só do Instituto, mas de tudo que acontece na igreja. É ajudar cada membro um dia a ter uma oportunidade de se ajoelhar num altar desse e fazer convênios com Deus. E testifico, meus amigos, que todos os membros vão ter essa oportunidade. Em algum momento, todos vão ter uma oportunidade, vão ter uma escolha de fazer esse convênio, de ser selado para o tempo e para toda a eternidade. Eu trouxe uma foto aqui do meu casamento com a Karina. Esse mês a gente completou o aniversário de selamento, completamos 15 anos de selados. Essa foto, na minha época não tinha muito celular como tem hoje, né? Eu achei essa foto aqui, nossa, e fiquei ponderando, né, ao ver esse discurso, essa promessa do presidente Nelson, e eu testifico, meus amigos, que me casar e me selar no templo fez toda a diferença, tem feito toda a diferença nas minhas escolhas e meus esforços de ser melhor, de ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. E hoje eu vivo para ajudar minha esposa e minhas filhas a voltar para casa. Elas são tudo para mim. Hoje meu propósito é ajudá-las a voltar para casa, voltar para o lar celestial. E as minhas escolhas são só voltadas para isso. Eu não escolho nada que não seja para esse propósito, de ajudar minha esposa e minhas filhas a terem vida eterna. E eu penso que talvez esse seja um dos motivos que o presidente Nelson falou que isso vai fazer toda a diferença das nossas escolhas. E eu sei que isso é verdade. Sou muito, muito grato por saber disso, por, por Jesus Cristo, por ele ser nosso Salvador, pela sua expiação que tornou todas essas coisas possíveis. Eu oro para que
possamos continuar fortalecendo o nosso alicerce, que ele esteja alicerçado em Cristo, nos nossos convênios, nas ordenanças do sacerdócio, nas ordenanças do templo, e que a gente possa se preparar para fazer todos os convênios necessários para alcançarmos nosso pleno potencial nessa vida e na eternidade. E eu testifico disso a vocês, meus amigos, e compartilho esse testemunho, essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa próxima aula será um discurso do Elder Holland, que ele proferiu num devocional na BIU em janeiro de 2022. Um santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Tá bom? Eu vou compartilhar esse discurso lá no grupo. Daí vocês podem estudar em preparação à aula da semana que vem. Vamos encerrar aqui com uma oração. Alessandra, poderia oferecer para a gente? Por favor? Sim. Deus